muito bom dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 26 de novembro. Já estamos no ar com o seu Bahia Meio-Dia. Operação policial combate a apropriação indevida de terras, emissão de documentos falsos e lavagem de dinheiro aqui em Feira de Santana. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos e pessoas foram presas. Esse destaque, quem vai trazer para a gente no BMD de hoje é Madalena Braga. Oi, Madá, muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia para todos que estão acompanhando a gente. É isso, uma grande operação, né, que movimentou Feira de Santana na manhã desta quarta-feira e ainda está movimentando, né, principalmente aqui no complexo de delegacias do bairro João Mafa. O entra e sai de policiais aqui está muito grande, você vê também aí uma grande quantidade de viaturas da Polícia Civil. 47 mandados de busca, apreensão e prisão preventiva foram cumpridos na manhã desta quarta-feira. 7 pessoas foram presas até agora. Essa operação foi para desarticular um grupo envolvido em fraudes fundiárias, documentos falsos e lavagens de dinheiro. Daqui a pouco está previsto uma coletiva, né? A delegada responsável por esta operação vai dar alguns detalhes dos trabalhos que começaram desde cedo aqui em Feira de Santana, Adilson. Volto daqui a pouco. E a gente vai continuar acompanhando, Madá. Então, em instantes, eu te chamo novamente para trazer mais detalhes dessa grande operação aqui em Feira de Santana. Corpo de empresário que morreu em acidente aqui em Feira é velado em Serrinha. Ele foi vítima de uma colisão no cruzamento das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria. Quem vai trazer para a gente esse assunto é Luiz Brandão. Oi, Luiz, bom dia para você. Exatamente, Adilson. Bom dia para você, a todos que acompanham o nosso Bahia Meio-Dia. Olha, o corpo do empresário de 42 anos, Ramon Nogueira, está sendo velado desde ontem nesse centro funerário aqui da cidade de Serrinha, 70 quilômetros aí de Feira de Santana. O corpo está previsto esta tarde. Eu volto para a gente falar aqui. A gente está com instabilidade, né? Luiz fala com a gente de Serrinha. Daqui a pouco, então, a gente retoma esse assunto aqui no nosso BMD. Prefeitura de Feira anuncia duplicação e requalificação da Avenida Artemia Pires. Quem está acompanhando e vai trazer esse destaque para a gente no Bahia Meio-Dia é Vanessa Camilo. Oi, Vanessa. Muito bom dia para você. Isso, Adilson. O anúncio foi feito hoje pela manhã durante uma coletiva de imprensa. Inclusive, o edital para a licitação da empresa que vai tocar essa obra será publicado no Diário Oficial do Município na edição de amanhã. O vencedor desse processo licitatório será conhecido em janeiro e, depois disso, terá um prazo de 18 meses para executar a obra. Já aqui no Bahia Meio-Dia eu falo mais um pouquinho sobre os detalhes que foram divulgados durante essa coletiva de imprensa. Também trago alguns detalhes relacionados ao projeto tão esperado por quem mora e trabalha ali naquela região. Volto já. E bota esperado nisso, viu, Vanessa? Te chamo daqui a pouquinho novamente aqui no nosso BMD. E nós vamos falar também sobre as dívidas que costumam aumentar no final do ano. Para isso, quem vai trazer dicas do que fazer com o 13º e tentar equilibrar as contas é Rafael Mascarenhas. Oi, Rafael. Muito bom dia para você. Bom dia, Adilson. Bom dia para você que nos acompanha. Fim de ano chegando e junto com ele a correria para colocar as contas em dia. O feirão Limpa Nome da Serasa segue até o dia 30 e já movimenta milhares de negociações aqui em Feira de Santana. Só este ano, mais de 14 mil acordos foram fechados na cidade. E com a primeira parcela do 13º caindo até o dia 28, muita gente está se perguntando se vale a pena usar esse dinheiro para negociar as dívidas. Ao vivo vamos conversar com uma economista sobre como usar esse recurso de forma inteligente e evitar entrar o ano novo no vermelho. Eu volto já, Dilson. Daqui a pouquinho eu te cobro essas dicas aí, viu, Rafael? Obrigado pelas informações. Material escolar. Procon de Feira divulgou listas com os itens que podem ou não ser exigidos. Pais ou responsáveis devem ficar atentos. Ninguém quer ter uma cobrança indevida de material escolar. Então, assim, o que eu acho muito bacana é que eles pegam todo o projeto, tudo que vai ser realizado no ano seguinte, no caso, no ano 2026, né, que vamos entrar, eles mandam todo um planejamento de todas as atividades que vão ser feitas junto com a lista de material escolar. Então, eles mandam para o PROCON vai protocolar e logo após que o PROCON protocola é que eles liberam essa lista para a gente. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia.
operação da Polícia Civil foi deflagrada hoje aqui em Feira para desarticular um grupo suspeito de apropriação indevida de terras e também lavagem de dinheiro. Até agora, 7 pessoas foram presas. Quem vai trazer mais detalhes sobre esse assunto é Madalena Braga, que está acompanhando desde cedo essa grande movimentação aqui na cidade hoje, né, Madá? A gente está com esse probleminha aqui na comunicação de Madalena, a gente já retoma esse assunto, né? O assunto do dia, essa operação aqui em Feira, Madalena desde cedo acompanhando, junto com o cinegrafista Thiago Santana, também o nosso produtor Robson Nascimento. A gente vai falar sobre essas 7 pessoas que foram presas aqui na cidade e a coletiva de imprensa também, que deve acontecer daqui a pouquinho com mais detalhes dessa operação. Em instantes, a gente chama a Madalena mais uma vez no nosso BMD. Enquanto isso, vamos mudar de assunto? A gente vai mudar de assunto agora para te contar que vai ser enterrado hoje em Serrinha o corpo do empresário Ramon Silva Nogueira. Ele morreu em um acidente ontem aqui em Feira, no cruzamento das avenidas Presidente Dutra e Maria Quitéria. A gente trouxe esse caso, Luiz Brandão está acompanhando o velório e conversa ao vivo com a gente lá de Serrinha. Imagino como não deve estar o clima por aí, né, Luiz? Com você mais uma vez. Exato, Adilson, uma comoção muito forte. Novamente, bom dia para você, a todos que chegam agora aqui em nosso jornal. Desde as primeiras horas nós estamos acompanhando aqui, né, o velório do corpo do empresário Ramon Nogueira, de 42 anos, ele que foi vítima desse grave acidente ontem em Feira de Santana. Durante toda a manhã, familiares, amigos estiveram nesse centro aqui, que fica bem no centro da cidade de Serrinha, né, um centro funerário, para fazer essa última despedida. A gente lembra que ele era considerado um dos empresários mais bem renomados, sucedidos aqui de Serrinha. Durante anos atuou no setor comercial aqui da cidade. Muitos amigos estão, permanecem aqui. Um deles é o Jarbas, que me contou que é amigo do Ramon. Queria que você me contasse realmente desse momento. A gente sabe que é muito difícil para todos vocês. Queria que você descrevesse, né, quem era Jarbas. Boa tarde. O Ramon é um jovem comerciante aqui da cidade, um cara muito alegre, muito comprometido, um cara muito batalhador. Muitíssimo conhecido, porque tinha um astral muito alto, um cara que está sempre de bem com a vida, rindo, falando com todo mundo. Não à toa a cidade está totalmente abalada, muito triste, né? Que um empresário promissor com 42 anos, então, assim, foi um choque muito grande para todo mundo. Nós realmente estamos tristes, de verdade, a cidade toda está triste, porque foi uma perda muito lamentável, muito precoce. E vai deixar uma lacuna, vai deixar uma saudade muito grande, com toda certeza. E além de amigo, era um empresário muito conhecido, toda a cidade, toda a Serrinha conhecia de fato. Todo mundo conhece Ramon. Ramon está no mercado hoje como comerciante já há muitos anos. E eu acredito que a cidade inteira não tem ninguém que não conhece ou que nunca comprou roupa lá com o Ramon. Né? Até porque ele é um jovem, um cara que fala a linguagem do jovem. E todo mundo gostava muito de estar na loja dele, estar com ele. E vai ficar assim a saudade, a lembrança muito forte. A loja dele é muito visitada, muito bem localizada, então... Certamente vai deixar muita saudade, né? Vai deixar, com toda certeza. Com certeza. A gente agradece as informações, os nossos pêsames para você e para todos os amigos. Daqui a pouco, Adilson, a gente volta ao vivo aqui de Serrinha, que a gente vai falar mais sobre esse assunto, relembrar os últimos momentos do Ramon aí em Feira de Santana, quando se envolveu nesse grave acidente, e também atualizar o estado de saúde do motorista que estava com o empresário no momento em que houve essa batida. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes ao vivo aqui de Serrinha, 70 quilômetros aí de Feira de Santana. Eu volto com você. Tá certo, Luiz. A gente entende, né, que é um momento muito triste para os familiares e para os amigos diante dessa perda, né? Um rapaz jovem e muito querido por lá. Então, daqui a pouco eu te chamo para a gente retomar esse assunto e falar também sobre o estado de saúde do outro rapaz envolvido nesse acidente. Mas agora, vamos voltar a conversar com Madalena Braga sobre essa operação da Polícia Civil que foi deflagrada hoje aqui em Feira para desarticular um grupo suspeito de apropriação indevida de terras e também lavagem de dinheiro. Chamar aqui Madalena mais uma vez. Com você agora, Madá.
É isso, Adilson. Tivemos um probleminha aqui no nosso áudio, né? Mas agora a gente aqui está de volta para passar todas essas informações dessa operação, né? Que movimentou Feira de Santana desde cedo, principalmente aqui no complexo de delegacias do bairro João Mafra. A gente está vendo até agora um entra-e-sai muito grande de policiais, né? Muitas viaturas também da Polícia Civil, como você pode acompanhar aí. Equipes do DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil, chegaram cedo por aqui para o cumprimento de mandado de busca, apreensão e também de prisão preventiva. A operação denominada Cinete foi montada para desarticular um grupo envolvido em fraudes fundiárias, documentos falsos, lavagem de dinheiro aqui em Feira de Santana. A ação cumpriu, na manhã de hoje, 47 mandados de busca e apreensão. 7 pessoas foram presas na manhã desta quarta. Entre os envolvidos, policiais militares, advogados, empresários, corretores de imóveis e servidores de um cartório de imóveis aqui de Feira de Santana. Durante os trabalhos, a polícia também apreendeu 12 carros, 2 motocicletas, dinheiro, joias e também diversos documentos. Houve também o bloqueio de mais de 60 milhões de reais dos investigados entre contas bancárias e também propriedades. A operação foi conduzida pela Polícia Civil através do DRACO. As investigações apontam um sistema de falsificação e manipulação de documentos públicos com uso indevido de procurações, certidões para aquisição clandestina de propriedades. Essa investigação, Adilson, a operação vai continuar para identificar outros possíveis envolvidos, né, nessa fraude e também para cumprir o 8º mandado de busca e apreensão, que já está expedido, essa pessoa não foi encontrada. Também foi determinado o afastamento de servidores, né, de um cartório aqui em Feira de Santana acusados de participação neste esquema. Nós estamos aguardando agora a realização de uma entrevista coletiva. A delegada que está acompanhando esse caso ficou de falar com a gente para dar mais detalhes. Adilson, volto com você aí. Pronto, Madalena, tendo essa novidade, começando essa coletiva, você pode chamar a gente que a gente retorna com você aí para trazer mais informações sobre essa operação que está acontecendo hoje aqui em Feira de Santana. Até o momento, 7 pessoas presas aqui na cidade. Madalena Braga, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Hora de falar de mudanças e requalificação da Avenida Artemia Pires aqui em Feira. A Prefeitura apresentou hoje o projeto de duplicação da via. Quem está por dentro desse assunto e vai conversar aqui ao vivo com a gente é Vanessa Camilo, até porque essa é uma mudança muito aguardada. A cidade cresceu muito para aquele lado lá, né, Vanessa? É muito aguardada por quem mora e por quem trabalha ali naquela região, né, Adilson? Bom dia, boa tarde para você, para todos que acompanham o Bahia Meio Dia. Nós acompanhamos a coletiva de imprensa que aconteceu hoje pela manhã em um restaurante que fica na Avenida Artemia Pires. Foi justamente um momento que a Prefeitura organizou para apresentar esse projeto, todos os detalhes. O edital de licitação para a contratação da empresa que vai ficar responsável por tocar essa obra será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial do município. Fazendo um cálculo aí do tempo que existe e o tempo que é necessário para os trâmites burocráticos, a gente vai conhecer a empresa que venceu essa licitação no dia 21 de janeiro. Depois disso, a empresa vencedora terá um prazo de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio, para executar toda essa obra. A coletiva de imprensa contou com a participação de representantes da Prefeitura e também do empresariado local. Quem tem comércio, restaurantes, bares ali na região também participou dessa coletiva de imprensa, porque certamente será impactado com essas obras. Eu conversei mais cedo com o secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito, e também com o prefeito aqui de Feira de Santana, José Ronaldo, que eles apresentaram detalhes sobre esse projeto que causa muita curiosidade na população. Adianto para vocês que é um projeto que basicamente pode ser pensado, pode ser dividido em 3 etapas. Vamos ouvir o que eles disseram em relação ao que foi pensado para reestruturar aquele setor da cidade. Essa obra ela é grandiosa e de grande importância para uma grande região de Feira de Santana. A licitação estará publicada no Diário Oficial desta quinta-feira e a partir daí concluir o processo. É uma licitação internacional, né, que vai ocorrer entre a Avenida Eduardo Frois da Mota e a faculdade que lá é existente. É uma pista única, que vai ser o trânsito saindo da Artemia Pires em direção ao contorno. No contorno, a obra de duplicação, ela contempla naquele local um viaduto. Então as pessoas sairão por esse viaduto em direção ao centro da cidade. Da FTC Unex,
até a Avenida Fernando Pinto de Queiroz, elas terão 3 pistas. Em direção à Lagoa da Berreca, aí sim serão 4 pistas. 80% do trajeto será pista dupla. Os restantes nós teremos que fazer 3 faixas, sendo uma reversível, para nos horários de pico, liberar de um lado, indo, voltando, dentro do fluxo natural. Você terá uma pista de 7 quilômetros, vai até próximo dali da Berreca, né? Então, vem a iluminação pública, a drenagem. Toda uma obra dessa causa dificuldades, causa complicações para as pessoas, vai ter engarrafamentos, é inevitável, mas nós temos que ter alternativas para minorar esses impactos. Esse projeto como um todo, né, foi bem explicado aí pelos representantes do município, tanto pelo prefeito como também pelo secretário de Planejamento, mas nós também preparamos um material aqui para que você aí de casa possa acompanhar de forma visual os impactos dessa obra ali na Avenida Artêmia Pires. O primeiro ponto que a gente destaca para vocês é a mudança que vai ter no trecho que fica entre o anel de contorno e um centro universitário particular que fica ali na Avenida Artêmia Pires. Esse trecho aí que vocês conseguem acompanhar nas imagens, de acordo com o projeto, vai funcionar em mão única. Para sair da Artêmia Pires em direção ao centro, para pegar o anel de contorno, vai funcionar numa mão só. E aí o prefeito também explicou que nesse trecho será construído um viaduto, para que quem trafega aí na região possa acessar o centro, possa acessar também o anel de contorno de forma direta. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança que a gente destaca para vocês é que do centro universitário até a rua Fernando Pinto, onde ficam diversos estabelecimentos comerciais, a Avenida Artêmia Pires vai passar a ter 3 faixas. Desse ponto em diante, até o finalzinho da Artêmia Pires, ali na região do bairro Registro, aí a Artêmia Pires vai funcionar de acordo com o projeto, com 4 faixas. Esse é o projeto que foi desenhado pelo município, inclusive passou pela Câmara Municipal e foi aprovado, né, pela Câmara Municipal aqui de Feira de Santana. É o projeto que está sendo publicado amanhã no Diário Oficial do município para que essas empresas possam se candidatar e aí, vencendo a licitação, possam executar essa obra. Esse prazo de 18 meses, se a gente fizer um cálculo aqui, a expectativa, Adilson, é que toda essa obra, que também inclui serviços de requalificação, de urbanismo, paisagismo e iluminação, fique pronta até metade do ano de 2027. Volto com você, Aniston. Vanessa, como sinalizaram, né, o prefeito e o secretário Carlos Brito, uma obra que a gente sabe que no começo deve causar um certo transtorno sim, mas para que futuramente a situação melhore. Né? Aquele lado da cidade, como eu falei ali, o bairro Sim, Artêmia Pires, a Noide, cresceu muito e é preciso desse tipo de intervenção, uma expansão ali, pensar melhor o trânsito para que nos momentos de pico, né, que a gente tem todos os dias, engarrafamentos não sejam constantes. Então a gente ainda vai falar bastante sobre esse assunto. De princípio a gente olha ali, sente uma certa dificuldade para assimilar, mas à medida que a gente for levando mais informação, o nosso telespectador e quem mora por ali com certeza vai assimilar direitinho. Vanessa Camilo, obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso Bahia Meio-Dia. No próximo bloco, vamos trazer dicas para quem precisa organizar a vida financeira. A gente está tendo um feirão para negociação de dívidas aqui em Feira de Santana. Em instantes, eu trago as informações para você. Agora vamos dar um pulo lá fora? Você acompanha comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria aqui em Feira de Santana. Eu já ia dizer que o trânsito parecia estar tranquilo, mas você está vendo que quem sai do túnel nesse momento já está pegando um certo congestionamento ali, né? Típico desse horário. Agora 12 horas e 7 minutos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. O seu Bahia Meio-Dia tá de volta e nós estamos chegando no final do ano. E esse é um período em que as dívidas tendem a aumentar, a gente sabe. Ainda mais que temos aí os presentes que a gente costuma comprar por agora e as promoções tentadoras. Para dar aquela forcinha, tem o 13º que também está chegando, mas sabe o que é que atrapalha tudo? As dívidas. Só que na Bahia são quase 5 milhões de inadimplentes. E uma alternativa para não virar o ano no vermelho é o Feirão Limpa Nome da Serasa. Quem vai trazer mais detalhes aqui pra gente, dicas também importantes, é Rafael Mascarenhas. Rafael, eu sei que você está aí com um economista, vai trazer essas orientações pra gente, mas antes, explica um pouquinho mais sobre esse feirão.
Olha, Adilson, a gente está na reta final de novembro, como você disse aí, e esse é um período em que as despesas acabam aumentando, são presentes, festas e aquele impulso das promoções. Por isso, o feirão de renegociação da Serasa, que começou no dia 3 e vai até o dia 30, tem sido uma oportunidade importante para algumas pessoas que desejam limpar seus nomes. Aqui em Feira de Santana, mais de 14 mil acordos já foram feitos só este ano, Adilson. A gente vai ouvir agora o especialista em educação financeira da Serasa, Rodrigo Augusto. Ele mandou um vídeo para a gente falando mais sobre o Feirão Limpa Nome. Vamos conferir. O Feirão Serasa Limpa Nome começou no dia 3 de novembro e vai até o dia 30 do 11, com mais de 1.600 empresas participando desse multirão que é o maior do país. Qualquer dívida pode ser negociada no Feirão Serasa Limpa Nome. Basta o consumidor acessar o nosso site www.serasa.com.br, fazer um pequeno cadastro com o número do CPF, se preferir, pode baixar o nosso aplicativo e ainda fazer as negociações de maneira presencial em qualquer agência dos Correios. São mais de 7 mil agências no Brasil aptas a realizar as negociações. Só no Brasil já foram mais de 4 milhões de acordos realizados. No estado da Bahia, 251 mil acordos e em Feira de Santana, mais de 15 mil. E tem muita oferta disponível até o dia 30. Os descontos podem chegar até 99% do valor do débito. Se o consumidor preferir, pode parcelar. E pagando no Pix, o nome fica limpo na hora. A gente volta ao vivo a falar sobre esse feirão, mas agora eu vou chamar a Madalena Braga, que vai trazer mais informações sobre a operação da polícia que está acontecendo hoje pela manhã. É com você, Madá. É isso, Rafael. Boa tarde para você que está acompanhando a gente agora. Nós estamos aqui, olha, no Jomafa, né? Vamos falar agora com a delegada responsável por esta operação. Ela também está acompanhada do doutor Alexandre e outras pessoas do Draco aqui envolvidas nesse trabalho. Doutora, como é que vocês chegaram até esse grupo, né? Para desarticular esse grupo aí responsável por toda essa fraude? Bom, boa tarde. Hoje foi deflagrada a Operação Sinete pela Polícia Civil do Estado da Bahia a partir do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, que é o DRACO. Nós tivemos inicialmente relatos de vítimas e testemunhas que estavam tendo seus terrenos invadidos e, posteriormente, a partir no decorrer das investigações com os procedimentos de praxe, a gente conseguiu indícios de que esses fenômenos, né, esses fatos relatados estavam realmente acontecendo. Então, nós realizamos, no contexto da investigação, interceptações telefônicas, interceptação telemática, cujos dados consubstanciaram ainda mais esse fato que vinha acontecendo, que na verdade ainda acontece há muito tempo em Feira de Santana. Já há tempo que esse grupo vinha agindo aqui? Sim, nós temos relatos de 2013, relatos de 2015 e, inclusive, indícios de que esses fatos ainda acontecem. Inclusive, é importante ressaltar que a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça realizou correições em 2 cartórios aqui de Feira de Santana, os primeiro e segundo, e também, com base nas informações que foram coletadas em processos administrativos, também se obteve informações de que essas pessoas estão envolvidas, passaram por processo administrativo, inclusive se encontram afastadas. No decorrer da nossa investigação, a gente conseguiu decisões no sentido de prisão temporária, busca e apreensão, sequestro de valores, afastamento de servidores públicos, agentes públicos, policiais civis, policiais militares, os próprios delegatários. Também conseguimos a suspensão do exercício de advocacia por um dos advogados. Então, foi muito benéfica essa operação, o desenvolvimento dessa operação para a população de Feira de Santana, que vinha tendo muitas vítimas em relação a terras suas que estavam sendo invadidas sem qualquer possibilidade de defesa. É isso. 7 pessoas foram presas até agora, tem um foragido, né? Essas pessoas vão ficar aqui em Feira de Santana, o que é que vai acontecer com elas daqui para frente? Exatamente. Nós tivemos decisão favorável para 8 prisões, conseguimos efetivar 7 delas, sendo que uma das pessoas se encontra foragida. Então, essas pessoas estão sendo realizados procedimentos de praxe. É importante dizer também que a operação ainda se encontra em desenvolvimento, com pessoas em campo realizando, né, o cumprimento das determinações judiciais que foram feitas. Posteriormente, participarão de audiência de custódia aos presos e serão encaminhados para o local específico. Doutora,
Tem mais gente envolvida? Há suspeita de mais envolvimento? Imobiliárias também? Quais são os passos a seguir desta operação? Sim, como eu disse, essa operação, na verdade, está voltada à desarticulação de uma organização criminosa que é estruturada em basicamente 3 núcleos, de delegatários, de policiais civis, militares e também empresários, corretores, advogados. Então, nós realizamos hoje o cumprimento de mandados em face de investigados iniciais, mas não significa que não tenham outras pessoas envolvidas, até porque nós realizamos muitas buscas, temos muitas informações para passarem por análise técnica e provavelmente há uma grande possibilidade de obter informações sobre o envolvimento de outras pessoas. Eu vou dar uma palavrinha aqui com o delegado do Draco, né? Já, além das prisões, há também algumas apreensões, né? Sim, nós tivemos apreensões de veículos. E, mais importante, tivemos bloqueios de bens, bloqueios de contas bancárias, bloqueios de propriedades que não são tão facilmente alcançáveis como, por exemplo, imóveis e veículos. O senhor falou agora há pouco na coletiva ali, né? Quem são as vítimas, né? Que pessoas foram fraudadas nesse crime? Geralmente nós observamos que as pessoas mais simples, os poceiros que já se utilizavam dessas áreas, dessas glebas há algum tempo, foram as principais vítimas. Elas foram obrigadas a se retirar das glebas que elas já usavam e esse grupo criminoso, em parceria com cartórios, conseguia criar novas matrículas ou criar matrículas novas sobre aqueles terrenos e a partir daí legalizar uma, aspas, escritura legítima. A partir desse ponto, os terrenos eram transformados em objetos a serem vendidos. Esses bens podem voltar para a mão das pessoas? Bom, em se tratando de imóveis, em sendo descaracterizadas as matrículas, é óbvio que a propriedade, em tese, volta àquelas pessoas que foram esbulhadas. Mas isso, para isso acontecer, depende ainda do longo processo legal que nós apenas iniciamos hoje. Durante essa fraude toda, nesses anos que a doutora acabou de falar agora, houve crime de morte envolvido também? Há indicativo de homicídios. Infelizmente. Todo delito envolvendo propriedade, especificamente imóveis, tende a trazer vítimas fatais. Nós podemos observar que, em se tratando de uma organização com 3 núcleos diferentes, onde um deles era composto por policiais esses que eram utilizados pela organização criminosa como braço armado, para garantir que aquelas pessoas que forem expulsas não voltem e nem mesmo reclamem. Com a operação deflagrada hoje pelo Draco, pela Polícia Civil, e nós acreditamos que vamos, se não dar um basta nisso, obviamente, pelo menos refrear a sanha desse grupo. A gente pode dizer que essa operação toda, né, toda essa desconfiança começaram exatamente de um cartório aqui de Feira de Santana, inclusive com afastamento de servidores. Isso? Houve afastamento de servidores por parte do Tribunal de Justiça, mas essa investigação ela já vem há algum tempo. Ela não iniciou-se com o afastamento. O afastamento se deu, mas numa seara administrativa. Nós estamos aqui na seara criminal. Nós estamos aqui no cumprimento das medidas criminais que foram concedidas pela Justiça aqui de Feira de Santana. Como a delegada disse, essa operação vai continuar também, ainda, né, tem um mandado de prisão a ser cumprido? Não só pelo mandado de prisão a ser cumprido, mas devemos observar que toda operação bem estruturada, bem feita, que se baseie em inteligência e não em violência, traz mais informações para os desdobramentos. Ou seja, é provável, eu diria que quase certamente ocorrerá, um desdobramento desta operação em um futuro. Por quê? Porque foram colhidas provas. As vítimas que foram esbulhadas se sentem encorajadas a vir denunciar os abusos. Vamos aguardar agora a análise do material e a decisão judicial. Bom, isso aí abre também, né, um sinal de alerta, né, possivelmente abrir caminhos para novas investigações de outros cartórios no estado da Bahia? Obviamente que as análises não se restringem apenas aos cartórios de Feira de Santana e também da região. Vamos aguardar o desdobramento das investigações para poder conseguir maiores informações a serem fornecidas. Eu agradeço a presença de vocês e a boa vontade também de falar com a gente. Tá bom? Bom trabalho para todos. É isso, Adilson. Como você bem viu aí, essa operação vai continuar.
É isso, Madá. E eu aproveito também, né, para agradecer não só os delegados que falaram com a gente agora ao vivo no Bahia Meio Dia, também todo o seu trabalho aí de apuração, que você saiu daqui sabendo que tinha uma operação. E foi todo o trabalho feito aí pelo nosso produtor também, Robson Nascimento, você, cinegrafista Iago Santana, foram até lá, passaram a manhã aí apurando e por isso que a gente tem todas essas informações aqui ao vivo no nosso Bahia Meio Dia. Atualizações à noite no BATV, mas a gente reforça o agradecimento por todo esse trabalho de apuração e de informação aqui no nosso BMD. Gente, vamos retomar agora aquele bate-papo com o Rafael Mascarenhas. Primeiro ele falou sobre um feirão de renegociação de dívidas que acontece aqui em Feira de Santana, está acontecendo, e ficou de trazer algumas dicas também do que fazer com o 13º. Eu vou chamar Rafael e já te pergunto, Rafael, dá para ter planos com esse dinheiro a pessoa que está endividada? Olha, Adilson, uma pergunta muito importante, vou fazer já já a nossa entrevistada que está aqui. O que muita gente quer saber mesmo, Adilson, é se realmente vale a pena também usar a primeira parcela do 10º para negociar dívidas. A economista Janúzia Mendes está aqui comigo agora e vai explicar para a gente quando o 10º deve ser usado para quitar ou renegociar contas. Boa tarde, Janúzia. Obrigado pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. Diz para a gente quais são os erros mais comuns, né, que as pessoas cometem ao renegociar e como evitar cair nesses erros. Na verdade, boa tarde, Adilson, boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Na verdade, o erro maior, Rafa, é não quitar a dívida. Então, assim, aproveitar essa oportunidade, né, de quitar a dívida. Cada caso vai ser cada caso, né, do desconto que vai ter, mas a solução primordial é quitar a dívida. Em relação a esse feirão do Serasa, né? Os descontos que são oferecidos, eles são vantajosos? Sim, são vantajosos sim, então, mas vai depender de cada caso, né? Mas é bom ir lá, dar uma conversada e a prioridade 0 é quitar a dívida. Usar o dinheiro do 10º para quitar a dívida para começar o ano 2026 zerado. E em relação, né, a várias dívidas, como é que a pessoa deve priorizar o uso do 10º? Na verdade, é pagar aquelas que têm um rendimento, né, que cobram um rendimento maior. Então, a dívida que tiver crescendo mais, ela deve ser paga primeiro. Você acha que é melhor renegociar presencialmente ou ali na internet mesmo, no site da Serasa? Sempre é melhor presencialmente. Então, quem puder, vai lá, dá uma sentada e negocia, porque é sempre melhor presencialmente. Para quem não está endividado, né, é recomendável guardar o 10º para despesas ali como IPTU, IPVA. O que é que você indica ali como economista? Exatamente, é separar, né? Usar a palavra de ordem é cautela, usar o 10º com cautela. Claro, gastar nas festas de final de ano, né? Com a ceia de Natal, com os presentes, guardar um pouquinho para fazer a viagem de férias, né? Mas não esquecer que no início do ano tem reajuste escolar, material escolar, IPVA, né, do veículo. Então, não esquecer e dividir direitinho, se controlar, que dá para pagar tudo. Tem algumas pessoas que utilizam também para investir, né? Tem algum investimento básico aqui que você recomenda para quem está desejando usar os 10º para fazer um investimento? É a poupança, né? O primeiro e o mais seguro é a poupança. Mas vai na carteira, senta no seu banco e senta lá com o gerente, procura saber qual é a carteira e ver qual é o melhor investimento. Só mais uma dúvida para a gente encerrar. O que é que o consumidor precisa observar, né, antes de fechar um acordo? Nesse caso de acordo para renegociação de dívida. Não, observar qual é a vantagem, né? Se realmente o desconto vale a pena e quitar essa dívida, se livrar dessa dívida para entrar o ano zerado de dívida. Não começar o ano no vermelho. Informações importantíssimas aí para você que quer renegociar suas dívidas e utilizar o 13º salário para poder te ajudar com isso. Volto contigo aí, Adilson. Uma palavra que resume bem essa conversa sua, viu, Rafael? Planejamento é o que pode ajudar não só a fechar o ano bem, como também começar o próximo ali fora do vermelho. Rafael Mascarenhas, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. E eu quero saber de você, você também tem alguma dica, alguma orientação para poder quitar as dívidas? Você já sabe o que é que vai fazer com o 13º? Planejou direitinho? Então aproveita e interage com a gente, sua mensagem pode ajudar outras pessoas. O número é o 759-8848-9384. E olha, foi lançada hoje pela manhã, no Jardim de Alá, Orla de Salvador, a Operação Verão, com ações na área da segurança pública do Estado. Lembro que começou hoje e vai até abril do ano que vem. O efetivo e a estrutura da segurança pública vão ser ampliados durante esse período, com mais movimento de pessoas no estado por conta do turismo, das férias escolares e das festas também.
Com mais de 11 mil profissionais, eles vão atuar em 111 municípios do estado, incluindo Salvador, região metropolitana e o interior. Durante o evento de hoje, 169 novas viaturas foram entregues pela SSP, a Secretaria de Segurança Pública. Elas serão usadas pelos policiais militares, pelos policiais civis, pelo Departamento de Polícia Técnica e pelo Corpo de Bombeiros. Os policiais militares ainda vão contar com novos 18 drones para monitoramento durante as ações operacionais. O governador Jerônimo Rodrigues e o secretário de Segurança Pública do Estado falaram sobre a Operação Verão. Confere só. Verão mais seguro para quem é da Bahia, para quem é baiano, que circula nesse período de férias das famílias ou da classe trabalhadora que chega no final do ano e precisa fazer um descanso ou vai visitar seus parentes. Então, a polícia no estado da Bahia estuda quais são os municípios mais visitados, quais são os pontos mais frequentados, tanto turismo na beira de mar, na beira de rio, ou turismo seco de aventura, como é o caso da Chapada, ou aqueles que é turismo religioso, e ali a gente estabelece uma força maior. A gente começa agora, a partir de dezembro, a temporada de grandes eventos, que, vamos dizer assim, tem o seu ápice no Carnaval. Então a Operação Verão começa agora e segue até abril, justamente com esse propósito, de reforçar ainda mais o policiamento, em especial nos pontos turísticos da capital e do interior do estado. Na edição de hoje ainda vamos falar sobre material escolar. A gente vai falar sobre o que as escolas podem e não podem pedir aos pais de acordo com as listas do Procon. Todo ano eu venho para aqui, aí para mim é uma opção boa aqui, comprar aqui, sabe? Que aí geralmente eu encontro tudo. Durante o ano o aluno usa tudo. Tudo que está aqui na lista, então, os seus filhos usam durante o ano? Usa sim. A gente traz esse assunto para você daqui a pouquinho. Agora vamos lá fora mais uma vez, só que dessa vez você vai acompanhar comigo imagens do cruzamento das avenidas Maria Quitéria e Presidente Dutra em Feira de Santana. Eu falava da movimentação maior ali na Maria Quitéria, mas você vê que nesse momento está fluindo normalmente por lá, né? Segundo a previsão, a tarde deve ser de predomínio de sol aqui em Feira de Santana. São 12 horas e 27 minutos, o seu Bahia Meio-Dia vai ali, mas volta já. Bahia Meio-Dia de volta, 12 horas e 17 minutos. Já apareceu ali g1.com.br/Bahia. A gente vai ver os destaques, mas antes eu acabo de receber aqui a confirmação que daqui a pouco nós teremos ao vivo aqui no Bahia Meio-Dia para um bate-papo e, claro, cantar um pouquinho pra gente. Sabe quem, Renata? Raimundo Fagner, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Daqui a pouco, Fagner ao vivo, aqui no Bahia Meio-Dia. Deixa eu ver o que é destaque em nosso site. Caso Sara Freitas. Julgamento de marido, bispo e homem acusados de segurar a cantora, ou homem acusado de segurar a cantora gospel durante assassinato é adiado. O trio seria julgado ontem, mais de 2 anos após o crime. No entanto, a defesa dos réus abandonou o plenário ao alegar falta de estrutura e segurança no Fórum de Dias Dávila. A defesa viu que não tinha condições, disse que não tinha lugar nem para advogado sentar, o Ministério Público estava em pé, isso a alegação dos advogados. Então eles abandonaram o plenário e esse júri deve ser remarcado. A vítima foi assassinada no dia 24 de outubro de 2023. Os detalhes estão aqui, foi um crime de grande repercussão aqui no estado. Mulher é presa suspeita de desviar mais de R$116 mil com golpes contra idosos em Salvador. A suspeita foi detida no bairro do Engenho Velho de Brotas. Fraudes envolviam a contratação indevida de empréstimos consignados e a transferência de dinheiro sem autorização. Ficar de olho, o golpista está aí atrás de alguém para poder passar para trás, enrolar e aplicar golpe. A gente deve realmente ficar muito atento. Essa mulher foi presa lá em Salvador. E daqui a pouco tem a previsão do tempo e aqui, chuva, ventos e até granizo. Mais de 150 cidades da Bahia estão com alerta de tempestade, inclusive cidades aqui da nossa região. E você confere tudo em g1.com.br/Bahia. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você vai direto para o nosso site. E agora a segunda rodada do Blog do Emprego. Quem busca uma chance no mercado de trabalho, a hora pode ser agora.
Uma empresa de gestão e serviços tem vagas para PCD, são 7 vagas, vagas para auxiliar de depósito, controlador de acesso, zelador, supervisor condominial, coordenador de terceirizada, garçom, cozinheiro e operador de caixa também. O contato para o envio dos currículos é o 779-8114-5176. Uma empresa de recursos humanos tem vagas para atendente de restaurante, auxiliar de logística, auxiliar de montagem de estrutura, vendedor externo, estágio para ensino médio e para engenharia de produção também estágio. Os interessados podem mandar o currículo para o e-mail currículo@executivorh.com.br. O Instituto BEMAKER oferece estágio para estudantes de administração, ensino médio, EJA ou ensino técnico, marketing e jovem aprendiz. Quem ficou interessado pode fazer o cadastro no site www.institutobemaker.org.br ou pode mandar mensagem pelo Zap 77999204349. As vagas e todos os detalhes estão em g1.com.br/Bahia. O nosso quadro Dica do Especialista de hoje é com um profissional especialista em saúde dos pés, responsável por prevenir, diagnosticar e tratar diversos problemas. Então vamos conhecer mais sobre o trabalho do podólogo. Olá pessoal, meu nome é Lindaura Santos, eu sou podóloga e estar falando da podologia e mostrando um pouco do meu trabalho para vocês é algo muito gratificante. A podologia ela foi um avanço na minha vida profissional. Anteriormente eu trabalhava na área de embelezamento, manicure, porta a porta e sempre tive o desejo de me tornar uma profissional na área. Então os desafios eles foram surgindo como manicure, porque infelizmente tem pessoas que não conhecem os serviços da podologia e essas pessoas me procuravam bastante. Então foi aí que eu realmente senti a necessidade de me aprofundar mais nos estudos. E com o incentivo, o apoio do meu esposo, eu ingressei no curso técnico de podologia. Hoje eu sou especialista em podologia clínica e estou terminando a graduação. A podologia ela tem crescido bastante e você que deseja se tornar profissional na área, é uma ótima oportunidade. Os serviços a qual a podologia oferece são, a maioria deles relacionados a doenças dos pés. Entre elas, unha encravada, excesso de calosidade, verrugas plantares. Então, a mais procurada é a podoprofilaxia preventiva, onde você vai estar aí evitando possíveis patologias, aí, doenças relacionadas aos pés. Principalmente aqueles pacientes idosos, diabéticos, porque esses pacientes, eles chegam a uma idade que eles têm dificuldade de estar aí fazendo a limpeza aí necessária e adequada dos seus pés. Uma delas é o corte correto da sua unha, porque as suas unhas elas tendem a ficar grossas e aí dificultando aí o corte. Eu sou muito grata por cada um dos meus pacientes que confiam no meu trabalho e eu sempre estou em busca de conhecimento para proporcionar aí para os meus pacientes um atendimento humanizado e seguro. E podologia foi o que eu escolhi. Podologia é o que eu amo fazer. Podologia é o meu compromisso em cuidar da saúde e do bem-estar dos seus pés. Um abraço então para a Lindaura Santos, podóloga, né? Obrigado aí, Lindaura, por compartilhar com a gente um pouquinho da sua profissão e um abraço para todos os podólogos e podólogas da nossa região. Segunda rodada de mensagens, Eva, Rua 24, bairro Vila Elisa. Judson, olha a vista que eu achei em cima, a visita, melhor dizendo, que eu achei em cima da cama. Por aqui tem esse entulho em frente da minha casa e a máquina veio, mexeu, mas não tirou e agora estão aparecendo escorpiões. Esse tipo de entulho aí, ó, esse tipo de coisa é tudo que o escorpião gosta, né? Um perigo, né, Eva? Alguém precisa fazer alguma coisa, o dono precisa tirar isso daí e se o dono não fizer, a prefeitura precisa chegar junto, né? E cobrar a retirada, porque isso aí prejudica todo mundo. Olha que perigo, escorpião é um negócio perigoso demais. Cleiciane, bom dia, Judson, comunidade do Salobro, olha que maravilha. Tudo verdinho, bênção de Deus. A gente fica dentro do jardim.
que legal, Cleiciane. Um abraço para todo mundo aí da comunidade do Salobro. A chuva chega e traz o verde de volta ao campo. Hélio, falando dos atropelamentos, eu quero saber da Prefeitura quando vão pintar as faixas de pedestre da Avenida Brumado, em Vitória da Conquista. Elas estão apagadas. Rose, moro atrás do IFBA, no Zabelê. Por aqui tem vândalos desligando contadores pelo bairro e só aqui foram 4 vezes. Tem sido a causa de muitas quedas de energia do nada. Cuidado pessoal. Aí tem uma imagem aí, seria de alguém desligando os contadores. Não é isso, Rose? Dá uma ligada para a polícia. Que absurdo, gente. Desligar contador de casa, que é isso? Ivânia, Judson, no retorno dos Campinhos tem esse buraco. Aí os carros caem dentro e demoram de sair. E quando tem um buraco que está cheio d'água, né, o motorista fica sem a noção da profundidade do buraco. Às vezes pensa que é um buraco raso, passa e aí o estrago está feito. Valeu, Ivânia, obrigado pela mensagem. Vildemar, Judson, fui levar 7 presentes da campanha Natal do Bem e ao atravessar a rua, 4 casas acima da TV Sudoeste, um carro branco acelerou para cima de mim e quase me atropelou. Eita, que situação, hein, Vildemar? Mas está tudo bem, né? Está tudo tranquilo, graças a Deus. Os motoristas precisam ficar mais atentos com os pedestres, né? Muito motorista aí que não respeita a regra de trânsito e aí os acidentes acontecem. Vildemar, obrigado pela doação aí da campanha Natal do Bem. Espero que esteja tudo legal aí com você, que isso não mais aconteça. Silva, gostaria de realizar uma denúncia sobre possíveis focos de dengue na região do Alto Marom. Há um terreno com acúmulo de lixo e água parada oferecendo riscos à população. É tudo que o mosquito da dengue gosta. Olha ali nas telhas ali, né, de zinco, água acumulada. Ô Silva, você só esqueceu de colocar o nome da rua. Coloca direitinho, né, o local para que a mensagem fique completa, mas está valendo aí a sua reclamação. Valeu. Wesley, boa tarde. Residencial Margarida, Campinhos. Estamos há vários meses sem limpeza pública. Valeu, Wesley. Essa questão de limpeza pública é muito séria lá nos Campinhos. Volta e meia o pessoal reclama, né? Daqui a pouco tem mais uma rodada de mensagens aqui na tela. Eu estou esperando a sua. Agora eu vou aqui para a árvore de Natal para a gente falar da nossa campanha Natal do Bem. Essa árvore linda aqui no estúdio é o símbolo da nossa campanha e a gente convida você a participar com a gente. Você pode doar um brinquedo, um presente. Esses presentes serão doados a crianças, né? E você vai ajudar a fazer o Natal de uma criança muito mais feliz. Essa é a 8ª edição da campanha. O ano passado nós arrecadamos aqui na região cerca de 12 mil brinquedos e esse ano a gente quer ultrapassar essa meta contando com a sua participação, a sua doação. Quando você fizer o pacote, né, o presente, interessante você colocar uma etiqueta e dizer o que é que tem. É o quê? É uma boneca, é um brinquedo, é um carrinho, é uma roupinha, para que fique mais fácil na hora da gente destinar esses presentes às crianças. É uma parceria da Patrulha Solidária, da Polícia Militar com a Rede Bahia e também tem os nossos parceiros, os locais onde você pode levar o seu presente, né? Fazer a sua doação. Sede da TV Sudoeste, centro da cidade, local facílimo, Rua dos Fonsecas, número 143. Também entrou aqui uma outra cartela, mas tudo bem, tem aqui um resumo dos pontos de arrecadação. Sede da TV Sudoeste, eu já falei, no centro, na Pel Construtora, Avenida Bartolomeu de Guzmão, HENET na Olívia Flores, Boulevard Shopping na Olívia também, todo mundo sabe onde é o Boulevard, Diamantina Veículos na Presidente Dutra, pertinho da rodoviária lá na Integração, Câmara de Vereadores no centro, a Fainor na Luiz Eduardo e em todas as unidades da Polícia Militar. Em Vitória da Conquista, Brumado, Poções, Cândido Sales e Livramento. Tem um QR Code aqui, ó. Tá vendo? O QR Code hoje está em quase tudo, né? Você pode abrir a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que você vai ter essas informações e outras também da nossa campanha Natal do Bem. E lembrando que o dia D da campanha vai ser próximo dia 13, na Avenida Olívia Flores, no posto da Polícia Militar, de 8 da manhã às 2 da tarde, mas ao meio-dia em ponto estaremos ao vivo lá com o Bahia Meio Dia, uma edição especial para te dar um abraço, né? E agradecer pela participação nessa corrente solidária, nessa corrente do bem. E no próximo bloco, o Bahia Meio Dia vai mostrar como um professor transformou um areal numa floresta com mais de 1.000 espécies de árvores. Muito bacana, não perca essa reportagem. E já tem mais uma rodada ali de mensagens com a sua participação. 12h30, a gente volta já.
Estamos de volta e o assunto agora é material escolar. Uma das maiores despesas para os pais ou responsáveis antes do início do ano letivo. No começo do mês, o Procon aqui de Feira divulgou as listas com os itens que podem e também os que não podem ser exigidos pelas escolas. Um guia que também pode ajudar a gente a evitar gastos desnecessários. Darley veio de Senhor do Bonfim para Feira de Santana para trabalhar e aproveitou a viagem para garantir também o material escolar dos filhos. Para mim tá tudo tranquilo, porque todo ano eu venho para aqui, aí para mim é uma opção boa aqui, comprar aqui, sabe? Que aí geralmente eu encontro tudo. Durante o ano o aluno usa tudo. Tudo que está aqui na lista, então, os seus filhos usam durante o ano? Usa sim. Para facilitar a vida dos pais nessa fase que antecede o início do ano letivo, o Procon de Feira de Santana publicou no início deste mês uma lista com exemplos de itens que não podem ser exigidos pelas instituições de ensino. Grampeadores, pincéis de pintura e balões de sopro também fazem parte dessa lista. São 60 itens ao todo. No mesmo documento, o Procon também divulgou uma outra lista, com produtos que até podem ser solicitados, mas em quantidade limitada. É o caso da massinha de modelar, das fitas adesivas coloridas e da resma de papel ofício. A lista com outros exemplos também foi publicada pelo Procon Feira na edição do dia 7 de novembro do Diário Oficial do Município. Na creche escola onde os filhos de Nádila estudam, a lista do material escolar só é enviada para os responsáveis depois da análise do Procon, uma atitude da instituição que deixa os pais aliviados. Ninguém quer ter uma cobrança indevida de material escolar. Então, assim, o que eu acho muito bacana é que eles pegam todo o projeto, tudo que vai ser realizado no ano seguinte, no caso do ano 2026, né, que vamos entrar, eles mandam todo um planejamento de todas as atividades que vão ser feitas junto com a lista de material escolar. Então, eles mandam para o Procon vai protocolar e logo após que o Procon protocola é que eles liberam essa lista para a gente. Em relação aos livros também, eles optam por editoras que tenham um custo melhor, mas que tenha um embasamento muito legal de ensino. Então, é uma coisa que é bem bacana do colégio. Então, assim, referente a material escolar, eu acho que eles agem de uma forma muito coesa, para ninguém ter prejuízo, nem eles e nem os pais. Afinal de contas, é um custo. Eu lembro muito quando minha mãe ia comprar meu material escolar, e realmente é muito diferente, porque passou uma fase que eu comecei a acompanhar a compra. Então, assim, eu percebia o quanto ela ficava desesperada. Meu Deus, tá pedindo isso, meu Deus, para que guardanapo? Já chegou a pedir muitas vezes papel higiênico, esses itens que a gente sabe que não cabe aos pais comprar. Então, assim, eu via muito o desespero dela. Então, eu consigo olhar para trás e ver como hoje é diferente e ver como eu me sinto mais segura quando eu chego com a lista de material para comprar. E por isso é importante, né, gente, para os pais ou responsáveis, em caso de dúvida, consultar as listas do Procon aqui de Feira com os itens do material escolar que podem e os que não podem ser exigidos pelos alunos. Sobre esse assunto, Rafael Mascarenhas vai conversar agora com o superintendente do Procon aqui de Feira, né, Rafael? Com você mais uma vez. Oi, Adilson, boa tarde para você que nos acompanha. Olha, Adilson, a gente está aqui agora na Senhor dos Passos, local onde tem várias livrarias, locais onde as pessoas estão comprando aí esses itens, né, escolares essenciais. Como a Vanessa disse lá na reportagem, a ideia do Procon com essa nova lista de materiais escolares que não podem ser exigidos pelas escolas é orientar pais e responsáveis a evitar cobranças abusivas nesse período de matrícula. Além dos itens proibidos, o órgão também detalhou o que pode ser vendido, sempre com limite de quantidade e finalidade pedagógica. Vamos conversar agora com o superintendente do Procon, Maurício Carvalho, para entender o que é que muda, o que é permitido e como denunciar irregularidades. Boa tarde, superintendente. Quais são os principais itens que as escolas estão proibidas hoje de pedir esse ano aos pais? Bom, em via de regra, são os materiais de consumo coletivo. Material de escritório, material de limpeza, tudo que não for individual, as escolas estão proibidas. O Procon editou uma portaria que é a 29, que foi publicada agora dia 11 de novembro, estabelecendo várias situações, não só de material, apresenta os 2 anexos, com 60 itens que são normalmente proibidos e 15 que são permitidos. Mas nós também falamos nessa portaria no plano de execução pedagógica, porque essas listas elas são de referência.
são norteadoras, mas podem haver algum tipo de adaptação. Mas falamos também sobre a questão do fardamento, do reajuste das mensalidades, da importância de dizer que todo material que sobra de um ano deve ser devolvido aos pais dos alunos. Nessa questão do fardamento, superintendente, no caso, existe uma quantidade de anos especificada ali. Até quanto tempo eles podem estar fazendo a utilização? Sim, um modelo de fardamento ele deve durar até 5 anos. Então, se o fardamento ele está novo, se ele está em estado de uso, a escola não pode exigir um fardamento novo. Então, tem esse prazo que é fruto de uma lei. É a legislação que estabelece essa questão exatamente também no material escolar. O que é que os pais devem fazer, né, se receberem uma lista com exigências abusivas? Devem imediatamente procurar o PROCON, através do nosso aplicativo PROCON Feira de Santana, dizer que nós notificamos todas as escolas da rede privada e elas terão um prazo de 8 dias para nos enviar a lista que está sendo cobrada aos alunos, aos pais dos alunos, a questão do plano pedagógico e do contrato, para nós avaliarmos se está havendo algum tipo de vantagem excessiva. Como é que o PROCON realiza essa fiscalização? Essa fiscalização através do departamento jurídico. Então, as escolas mandam que podem usar o jurídico.procon@pmfs.ba.gov.br ou pode fazer a entrega desse material na forma presencial na nossa sede, na Rua Castro Alves 635. A partir daí, o jurídico analisa e se houver alguma discordância, as escolas precisam justificar. Queria agradecer a participação do superintendente aqui no Bahia Meio Dia. O PROCON está realizando essa fiscalização em várias lojas aqui do centro de Feira de Santana. Adilson, volto contigo aí no estúdio. É um trabalho importantíssimo do PROCON, né, Rafael? Até para os pais também ficarem atentos se de repente essa lista tiver, né, com pedidos abusivos, pedidos que não podem ser feitos, exigidos pelas escolas. Rafael Mascarenhas, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no nosso BMD. Agora, eu tenho um convite para te fazer. É que nesse sábado, a nossa TV Subaé vai promover um piquenique literário. Vai ser no Parque Erivaldo Cerqueira, aqui em Feira de Santana, é aberto ao público e você nem precisa se inscrever. Os detalhes estão no G1 Feira e Região, você pode conferir tudo completo, inclusive já separei essa página aqui, ó, se te chamou a atenção, ó, TV Subaé promove o piquenique literário aberto ao público aqui em Feira de Santana. Como eu falei, gente, vai ser aqui, ó, nesse sábado, 2h30 da tarde, você tá vendo, né, o piquenique literário no Parque Erivaldo Cerqueira, que a gente sabe, né, a segunda maior cidade aqui da Bahia, o evento é aberto ao público, não exige uma inscrição prévia. Agora, se eu não me engano, 28, na verdade, é sexta-feira, eu vou confirmar aqui. Essa iniciativa integra o projeto Feira pela Alfabetização, que é desenvolvido em parceria com a Prefeitura aqui de Feira de Santana, isso mesmo, 28 sexta-feira, com o objetivo de estimular o gosto pela leitura e fortalecer práticas da alfabetização na infância. Então, só reforçando para vocês, ó, dia 28, sexta-feira, 2h30 da tarde até as 5h30, o nosso piquenique literário aqui da TV Subaé. Todos os detalhes, você já sabe, G1, Feira e Região. Agora, está na hora da gente falar sobre a nossa campanha Natal do Bem, gente. Aquele momento de reforçar essa corrente de solidariedade. Estou aqui já ao lado da nossa lindíssima árvore e eu gosto sempre de lembrar também quanto as escolas são parceiras da nossa campanha. Hoje pela manhã recebemos uma visita muito especial. Dá só uma olhada aí. Foram várias crianças com inúmeros presentes. Essa turma que você está vendo é da Escola Ideal, que fica no Conjunto Feira 10. Foi a primeira vez que eles participaram da nossa campanha, trazendo muitos brinquedos. Você tem alguma dúvida do quanto esse gesto vai fazer a diferença? Então já sabe, aproveita esse lindo exemplo aí dos alunos da Escola Ideal e participa com a gente também. A nossa campanha segue até o dia 20 de dezembro. Agora vamos conferir os destaques do GE de hoje. Quem vai contar pra gente é ele, Danilo Ribeiro. E eu começo aqui trazendo a informação de que a Copa do Nordeste do ano que vem terá um campeão diferente do campeão deste ano. Ah, mas não foi o Bahia, por que o Bahia não pode conquistar o título da Copa do Nordeste do ano que vem? Simplesmente porque não vai participar. E por que não vai participar? Porque houve muitas mudanças no calendário de 2026 e uma delas diz: se um clube do Nordeste estiver participando de uma competição continental, e no caso o Bahia já está classificado no mínimo para a primeira fase
da Libertadores, portanto, não disputa a Copa do Nordeste. Mais informações você acessa agora aí ge.globo/BA. Falando de campeonato brasileiro, o Flamengo praticamente campeão. Se a distância já estava confortável para o Palmeiras, ontem o Flamengo não venceu o Atlético Mineiro, empatou em 1-1, só que o Palmeiras perdeu para o Grêmio de virada por 3-2. 5 pontos, uma distância que o Flamengo tem para administrar em 2 rodadas. Ou seja, é muito improvável que o Flamengo não seja campeão brasileiro. E na final da Libertadores, aí já é outra coisa. No próximo sábado, inclusive ao vivo na Rede Bahia, vocês vão acompanhar Flamengo e Palmeiras, aí é outra história. E falando de Bahia e Vitória, sexta-feira vai ser um dia estratégico para as duas equipes. O Bahia porque entra em campo contra o Juventude e o Vitória porque vai ter que ficar ali meio que secando a equipe do Santos contra o Sport, sabendo que ultimamente a maioria dos clubes tem ganhado do Sport, inclusive o próprio Vitória. O Vitória tem que fazer a parte dele sábado contra a assombração do campeonato, o Mirassol. E todos os detalhes eu te conto daqui a pouco no Globo Esporte, logo depois do Bahia meio-dia. Cheiro e excelente quarta-feira. Valeu, Danilo, para você também. E antes de encerrar o BMD, vamos trazer aqui as mensagens, a sua participação, você que gosta de comentar os nossos assuntos no Bahia Meio-Dia. Deixa eu ver quem é que está participando com a gente. Vou começar com a Valmirete, que diz o seguinte, sobre esse assunto que a gente acabou de falar. Boa tarde, essas listas de material escolar são relevantes dependendo dos valores e da mensalidade. Tem também o Elcimar falando sobre planejamento. Bom fazer planejamento na hora de usar o 13º para evitar muitas dívidas no mês seguinte. Tem também o Cardoso aqui participando, Boa tarde, Adilson. A cidade está entristecida com a morte desse jovem empresário, muito conhecido, né, o Ramon. Um abraço aqui para o Cardoso, muitas participações. Deixa eu ver a Girlene, Graças a Deus sou muito equilibrada, meu 10º para gastar uma parte, guardar outra na poupança, no final de tudo as contas batem certinho. Sempre sobra um saldo positivo, segredo é planejar, né, Girlene? Abraço para você e para você que interagiu com a gente. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui, para você uma boa tarde e até amanhã.